Amém. Aleluias. Que nessa noite você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Eu creio que Deus preparou este momento para que hoje você estivesse aqui. Talvez muitas coisas aconteceram no decorrer do dia para que você não estivesse aqui, para que você não recebesse aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas que você saia daqui totalmente transformado, que a tua fé é renovada, para que o sobrenatural e as promessas do Senhor ela venham se cumprir na sua vida. Amém? Amém? Vamos lá para um momento especial também do nosso culto, que é o nosso momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, do 12 ao 13. Até ontem à tarde eu não tinha nenhuma mensagem de oferta. E quando foi hoje de madrugada eu indo trabalhar, porque eu saio 3 horas da manhã para trabalhar. E eu dentro do ônibus eu falei, Senhor, eu não tenho uma mensagem de oferta. O que eu vou falar? O que o teu povo precisa? E só vinha uma palavra na minha mente, obediência. Só vinha isso, obediência, obediência. Eu falei, amém. E daí eu meditando nessa mensagem, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, que diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora, que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Amém? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e ele começou a falar que a igreja ela precisa viver um momento de obediência. Nós precisamos ter uma vida de obediência ao Senhor. Muitas das vezes nós falamos, né? Nós temos que ser fiéis no nosso dízimo, nas nossas ofertas. Mas não é só no nosso pensamento, nós temos que agir. Muitas das vezes você pede para o Senhor uma porta aberta, um emprego. O Senhor vai lá e te abençoa com aquele emprego. Ele te abençoa com aquilo. E muitas das vezes nós prometemos coisas e nós não cumprimos. Nós prometemos, Senhor, quem já fez essa oração? Eu vou falar bem sincero, eu já fiz isso. Se o Senhor abrir aquela porta, o meu primeiro salário vai ser tudo para a igreja. E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fui uma pessoa que eu só fui no meu falar. A minha ação foi diferente. Eu não obedeci. E a gente quer muitas das vezes que o Senhor nos abençoa, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes nós não obedecemos um simples mandamento, que é dizimar. Quer trazer o dízimo dele. E às vezes, muitas das vezes a gente fica só no nosso pensamento, né? Mês que vem eu vou ser dizimista. Mês que vem eu vou dizimar. Não, mês que vem, Senhor Jesus, mês que vem eu vou ser fiel. Pode deixar. Se tudo der certo, eu vou dizimar. Aí aparece um problema lá dentro da sua casa. Aí o que você faz? Aquilo que você falou vai para água abaixo. Que você pega o teu dinheiro, em vez de você devolver o seu dízimo. Não, mas aquela conta já está atrasada, eu preciso pagar, senão vai vir muito juro. E nós não obedecemos um simples mandamento. E a partir do momento que nós começamos a viver de ações, as nossas ações, o Senhor ele começa a nos abençoar. E lá em Isaías 1:19 diz assim, se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Então nós temos que ter um coração humilde, nós temos que ser obediente à palavra do Senhor, obediente, né, aquilo que Ele nos dá nos princípios. Para quê? Para que nós possamos, é promessa dEle, que a gente vai comer o melhor dessa terra. Mas a gente só vai comer o melhor dessa terra quando nós aprendemos a obedecer. Nós precisamos ser uma igreja de obediência à palavra do Senhor.
Não é porque eu peço, o missionário pede, ou qualquer líder que sobe aqui vem falar sobre dízimo e oferta. Não. É porque a obediência é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E quando nós obedecemos, as janelas do céu, elas se abrem sobre as nossas vidas. Se eu for contar para vocês, eu tenho muitos testemunhos que Deus já fez na minha vida. E tem feito. E tem feito. Muitos. De coisas que eu nunca nem imaginei um dia que eu ia ter. E hoje Deus tem me abençoado. Mas você também não vai só dizimar. Eu só vou dizimar porque, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar. Não. Você tem que dizimar porque é um princípio. Não dizimar esperando nada em troca. A gente não se barganha com Deus. Deus, eu estou te dando, tá? Mas o que o Senhor vai me dar depois? Não. É pela obediência. É pelo mandamento. Amém? Então você que vai dizimar aqui nessa noite, você que preparou o seu dízimo, traga ele no altar do Senhor, venha consagrar o seu dízimo aqui no altar, amém? Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Aleluias. Você que vai ofertar, venha com muita alegria, amém? Vem com muita alegria trazer sua oferta aqui no altar, amém? Pode vir. Adore ao Senhor com a sua oferta nessa noite. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti, Te exaltamos, Te exaltamos. Exalte a Ele nessa noite. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te exaltamos nessa noite, Senhor, por cada dizimista aqui desta casa, Senhor, por cada ofertante que nessa casa, Senhor, trouxe nessa noite a sua oferta, que o Senhor pode estar abençoando, prosperando a vida de cada um aqui, ó Pai, repreendendo, Pai, o devorador, repreendendo o migrador, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo, Senhor, sobre a casa dessas famílias, sobre as vidas aqui nessa noite, as tuas bênçãos, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, aleluias, amém. Vamos receber o nosso missionário nessa noite. Se for para Jesus, pode ser melhor, né, igreja? Glória a Deus, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.
pedindo que Ele nos dê ouvidos para ouvir o Espírito Santo, amém? Quem quer ouvir o Senhor nesta noite? Levanta a mão, deixa eu olhar, amém, glória a Deus. Ouvir o Senhor é a coisa mais maravilhosa da nossa vida, desenvolver essa habilidade, amém? Que você busque essa habilidade dia após dia, não é? Coloque isso como uma oração constante na sua vida, não só no nosso devocional, mas em qualquer momento. Senhor, dá-me ouvidos para ouvir o Teu Espírito. Isso é uma sensibilidade espiritual que Deus quer gerar na sua vida, amém? Porque senão você fica simplesmente dependente daquilo que Deus fala para as outras pessoas, não é? E uma vida verdadeira com Deus começa quando nós aprendemos a ouvir Ele, amém? Não fique preguiçoso espiritualmente, só ouvindo Deus quando o seu pastor fala, quando o seu líder fala, não é? Mas que você possa desenvolver essa sensibilidade. Aí de verdade você vai começar a ter uma vida particular com o Senhor, amém? Aleluia, vamos orar então pedindo isso para Ele. Senhor meu Deus, ensina-nos a ouvir a Tua voz, Senhor. Dá-nos ouvidos para que possamos ouvir o Teu Espírito, Pai. Não somente quando estamos sendo ministrados por alguém, mas Senhor, nós queremos desenvolver um relacionamento com o Senhor, porque precisamos aprender a ouvir o Senhor a todo tempo. A Tua palavra diz que o Teu Espírito, Ele vem para nos ajudar a resolvermos os nossos problemas diários, nos ajudando em nossas fraquezas, Senhor. Mas como receberemos essa ajuda? Como, Senhor, teremos discernimento desta ajuda constante que o Senhor tem para nós? Se não aprendermos a Te ouvir, se não desenvolvermos, Senhor, pela Tua graça, essa sensibilidade de perceber o Senhor falando conosco. Por isso, Senhor, nós oramos ao Senhor, dá-nos essa sensibilidade, não somente aqui, Senhor, quando estamos reunidos, mas em todo o tempo da nossa vida, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, gente? Demos uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, amém? Essa aliança, ela precisa ser renovada diariamente, constantemente, amém? E cada vez que nós decidimos pela obediência, nós renovamos essa aliança, amém? Mas existe um momento sagrado, que é um dos mandamentos que o Senhor tem para nós, que é participarmos da ceia do Senhor, amém? É uma das celebrações importantes da nossa fé. Jesus disse que nós temos que comer do pão e beber do cálice em memória dele, lembrando o que significa para nós, a importância disso para nós, né, para conseguirmos viver debaixo dessa aliança como agrada a Deus, amém? É importante, né, nós lembrarmos do quão as coisas são importantes para nós, né? E hoje é o dia de a gente, de uma forma formal, lembrar da importância da nossa aliança com Deus, da importância do que Ele fez por nós, da importância de uma vida rendida, consagrada, dedicada ao Senhor, amém? Né? Imagina, né, quando você não tinha o que você tem hoje, isso era mais importante para você antes ou mais importante para você agora, né? Você que é casado aí, né? Você que tem o seu companheiro, a sua companheira, o seu marido, sua esposa, essa pessoa era mais importante para você antes ou é mais importante para você agora? Não é? Era mais importante quando você não tinha ou quando você começou a ter, ou era mais importante agora, né? O ser humano, ele tem uma capacidade maligna, em função da nossa natureza humana, de fazer com que as coisas, com o tempo, percam a sua importância, não é? É desde as coisas mais simples, desde uma roupa, às vezes, um sapato,
de um carro, de um emprego, de uma profissão, não é? Um cônjuge e, infelizmente, até filhos, né? Quantas pessoas oraram para ter filhos e, né, hoje até reclamam dos seus filhos, né? E nós fazemos isso, infelizmente, também com o Senhor. Fazemos isso com a igreja dele. É ou não é verdade? Fazemos isso com a comunidade de fé a qual o Senhor nos estabeleceu ali. Nós começamos a, né, fazer com que isso perca a importância. E muitas vezes nós colocamos a responsabilidade, ou pior ainda, a culpa de algo perder a importância para nós nos outros. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Só que se você observar a sua vida, você vai ver que isso é uma tendência da nossa natureza humana. Se nós não relembrarmos constantemente do valor daquilo, da necessidade daquilo, nós vamos deixar com que as coisas percam importância, e aí nós acabamos colocando a culpa ou a responsabilidade daquilo, né, na pessoa, no outro, nas circunstâncias, não é verdade? Mas a verdade que nós temos que admitir é que fazer com que as coisas sejam cada vez mais importantes na nossa vida é uma responsabilidade nossa, amém? Não é? Eu decidi um dia, por exemplo, casar, então eu tenho que fazer com que a minha esposa cada dia seja mais importante na minha vida. Eu decidi um dia ter filhos, eu tenho 2 filhas maravilhosas, 2 filhas lindas, não é? Geralmente dizem, né, que pai feio tem filha bonita. Eu acho que é o contrário. Eu sou bonito, eu tenho 2 filhas lindas, 2 princesas maravilhosas, você está entendendo? E eu celebro ser pai, eu amo ser pai me alegra, e às vezes, quando eu sinto o peso de ser pai, porque nós sentimos, sim ou não? Não é? Eu me lembro de quando eu não era pai, e como para mim é importante ser pai, e aquela alegria volta, né? Eu me lembro quando eu não era casado, e orava a Deus por uma esposa, né? Às vezes quando vem assim o peso de viver junto, eu me lembro que viver sozinho não é bom, já está escrito, né? Não é bom que o homem viva só, e eu me lembro de por que ser casado, ter uma esposa é importante. Eu me lembro quando eu não tinha uma congregação, eu me lembro quando eu não tinha uma congregação que me ajudasse, que me acolhesse, quando eu não tinha Jesus, quando eu não tinha um pastor, e muitas vezes, quando a minha natureza humana quer me convencer que isso é algo pesado na minha vida, eu me lembro, não é que isso é importante, não é? Se você quer ser uma pessoa grata na sua vida, se você quer ser uma pessoa feliz na sua vida, se você quer ser uma pessoa jubilante na sua vida, é importante que você lembre a importância, o valor de cada coisa na sua vida, porque se você não tiver esse costume, você vai se acostumar demais com as coisas, e vai começar a ver mais o que é ruim, do aquilo que é bom. A Bíblia diz que os nossos olhos, elas são a luz para a nossa vida. Se os nossos olhos se tornam maus, a nossa vida cai numa escuridão tremenda, não é? E o que é um olho mau? O que é um olho mau? Você conhece alguém com um olho ruim aí? Uma pessoa com um olho ruim vê o quê? Vê só coisa ruim, sim ou não? Não é? Todos e tudo tem coisa boa e coisa ruim, tem ou não tem? Qual é o único ser no mundo que só tem coisa boa? É Deus, não é verdade? Só Deus, não é? Tirando Deus, todo o resto tem coisas boas e coisas ruins, né? O Senhor quer que tenhamos olhos bons, para que nossos olhos sejam luz na nossa vida, né? E só que o diabo quer que seus olhos sejam maus, e se tornam escuridão, amém? Então, levante memoriais na sua vida. A ceia é um grande memorial na nossa vida de fé, é para nos lembrarmos o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto a igreja do Senhor é necessária na nossa vida, amém? E você estabeleça memoriais em cada momento da sua vida, em cada circunstância da sua vida,
para você não deixar que coisas percam o valor, amém? Aleluia! Vamos lá então, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que o Senhor colocou no meu coração, e eu dei um título para essa mensagem, que é um pouco diferente, é uma frase que eu peguei, que geralmente a gente fala na igreja, né? Mas eu mudei um pouco ela, né? Porque o sentido que geralmente nós usamos não nos leva a viver aquilo que declaramos, né? E o título dessa mensagem é: quem Jesus tem, tem tudo. Repita comigo: quem Jesus tem, tem. Como é que geralmente a gente fala? Quem tem Jesus tem tudo, não é? Quantas pessoas vocês já ouviram falando isso aí? Um monte, né? Entendeu? E aí, essa pessoa que você ouve falando isso, você olha para a vida dela, ela tem tudo? Muitas vezes não, não é? Porque na verdade ela não revela uma verdade, mas existe uma verdade. Se a gente trocar uma frase aí essa frase, ela vai expressar uma grande verdade. Quem Jesus tem, tem tudo, não é? Essa é uma grande realidade, amém? E eu quero tratar sobre isso com você hoje, né, para celebrarmos a ceia do Senhor, amém? Eu quero que você entenda a importância de você ser de Jesus, de você pertencer a Ele, amém? Né? Muito mais do que você pertencer a uma congregação, a uma igreja, a uma comunidade, a uma religião, né? Na verdade, essas coisas só vão fazer sentido na sua vida se você pertence sim a essas pessoas e contextos, se acima de tudo você decidir pertencer ao Senhor, amém? Não é? Ter uma família, ou seja, pertencer a uma família é algo maravilhoso, mas vamos falar a verdade, gente, não é? De fato, se eu não pertencer a Jesus, eu vou conseguir de fato pertencer a uma família? Não. Eu posso até ter, né? Porque ter até bicho tem, sim ou não? Né? Ter até bicho, até cachorro tem pai e mãe, não é verdade? Mas eles pertencem a uma família? Não. Né? Essa é a grande realidade. Vamos falar sobre isso então, amém? Eu quero começar com vocês lendo Mateus 6, do 19 ao 34, o NVI é um trecho longo da Escritura Sagrada, então peço que os irmãos aí do Data Show sejam hábeis aí quando eu mudar de um versículo para o outro, e que vocês acompanhem comigo a leitura aqui na projeção ou, né, na sua Bíblia, amém? Vamos lá então, Mateus 6, do 19 ao 33 diz assim, ó: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês,
por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos começar essa nossa conversa hoje aqui, não é? Com uma pergunta. Eu gostaria que você imaginasse que você está conversando comigo, amém? Né? Que você converse comigo, nem que seja na sua mente, amém? Não é? Fica mais dinâmico o negócio, você não vai sentir sono, né? A pergunta é: quem aqui gostaria de ter tudo? Quem aqui gostaria de ter tudo? Amém, amém. Agora, segunda pergunta: quem aqui acredita que nós podemos ter tudo? Quem aqui acredita que não, eu posso ter tudo? Quem aqui acredita? Quem não tem mão aí, levanta a mão. Quem não tem mão, levanta a mão. Quem tem mão, levanta a mão aí. Amém, glória a Deus. Quem aqui acredita que uma pessoa pode ter tudo? Quem acredita? Quem acredita aqui que uma pessoa não pode ter tudo? Levanta a mão aí. Oh, rapaz, fiz um buraco aqui, semana quase caí. A gente está fazendo os buracos da instalação da elétrica aqui, eu mesmo que fiz aqui na sexta e me esqueci que os irmãos colocaram uma arapuca aqui para mim cair. Não é? Amém. Agora, outra pergunta aqui. Quem acredita aqui que Deus quer que a gente tenha tudo? Que querer ter tudo é uma coisa, acreditar que um ser humano tem capacidade para ter tudo é outra coisa. Agora, a terceira, você acredita que Deus quer que um ser humano tenha tudo? Quem aqui acredita aqui? E quem acredita aqui que Deus não quer que o ser humano tenha tudo? O ser humano não quer, Deus não quer. Cada um tem a fé que tem, amém? Uns fé de mais, outros fé de menos, não é? Mas, no final das contas, principalmente no final do dia, todo mundo fede. Opa, todo mundo tem fé. Glória a Deus. Amém. Irmãos, né? Não tem um texto na Bíblia específico assim que esteja escrito: Deus quer que a pessoa tenha tudo. E também não tem um texto específico na Bíblia que diz assim: Deus não quer que a pessoa tenha tudo, não é? Não tem nenhum texto na Bíblia que diz: é errado uma pessoa querer ter tudo. Também não tem um texto que diz assim, literalmente, é errado uma pessoa não querer ter tudo, não é? Não tem um texto na Bíblia que diz que o ser humano tem capacidade de ter tudo. E também não tem um texto que diz que o ser humano não tem capacidade de ter tudo. Mas, quando nós olhamos, não é, num contexto geral da Escritura Sagrada, conhecendo a vontade de Deus para nós, entendeu? Nós descobrimos, primeiro, que Deus quer que a gente deseje ter tudo. Segundo, que Ele nos deu capacidade para ter tudo. Terceiro, Ele fez essas duas coisas porque Ele quer que nós tenhamos tudo, não é? Tem um texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, que me veio à mente agora, não é? Se alguém conseguir achar ali para mim, me ajuda e coloca aqui, 2 Coríntios, no capítulo 9, não me lembro o versículo, que diz que Deus, Ele quer dar tudo que a gente precisa, e ainda mais do que é necessário, a fim de que nós possamos fazer todo o tipo
de boas obras. Amém? Então eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho, na essência, é uma boa notícia. Amém? E a boa notícia é que Deus quer que você queira ter tudo. Deus nos capacitou, nos deu talentos e ainda quer nos dar dons para que possamos ter tudo. Amém? Por quê? Porque é a vontade dele que nós tenhamos tudo. Alguém achou esse texto para mim aí? Está lá em 2 Coríntios 9? Eu vou achar aqui. Oi? 2 Coríntios 9, 11. Bota para nós aí, minha irmã. Olha só que maravilha, ó. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, bota no 10, vamos ver. Coloca no NTLH esse versículo 11, por favor. Aí, ó. Agora, ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade, e assim muitos, coloca no 12, vamos ver. Uh, 13. Não era bem esse que eu queria. Deixa eu achar aqui. Já que me veio na mente, quantas coisas me vêm na mente assim, eu estou pregando, eu queria que Jesus quer que eu fale para vocês, amém? Então deixa eu procurar aqui. Oito, coloca no 8. 2 Coríntios 9, 8. É o versículo 8 que eu estava me referindo. Olha só, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, não é? Para que vocês tenham sempre tudo, o que necessitam, e ainda, na verdade, irmãos, eu estava até errado aqui, me perdoe, Deus não quer que você tenha tudo, Deus quer que você que tenha mais do que tudo, mais do que necessita, amém? Para fazerem todo tipo de... Então, só corrigindo aqui, me perdoe pela minha falha, eu falei que Deus quer que você tenha tudo, né? Deus quer que você tenha mais do que tudo, Deus quer que você queira ter mais do que tudo, e Ele te capacita para isso, você já nasceu com talentos para isso, amém? Só tem que ser desenvolvidos, e Ele, ao longo do seu relacionamento com Ele, Ele vai te aditivando, não é? Então, se você fosse gasolina, você seria aditivado, mas como você é agente, você é ungido. Então, Ele vai te ungindo com capacidades sobrenaturais, não é? Para que você não conte só com o natural, mas também com o sobrenatural. Amém? Então, quem gostaria aqui de ter mais do que tudo? Olha aí, Deus quer para nós, amém, gente? Não é? E eu vou dizer para você, não é? É mais fácil do que você imagina, mas é mais difícil do que você gostaria. É mais fácil do que você imagina, mas é mais difícil do que você gostaria. Por que eu digo isso para você? Porque quando a gente imagina fazer as coisas, nós imaginamos que é impossível, não é verdade? Né? Mas quando nós queremos fazer alguma coisa, a gente quer o mais fácil, sim ou não? Né? Deixa eu dar um alerta já, ó. Se você quer uma congregação que seja fácil de congregar, essa aqui eu acho que não é congregação para você. Porque nessa congregação eu vou te ensinar a entrar pela porta estreita, e não fui eu que fiz a porta estreita assim, foi Jesus que fez. E eu vou te ensinar a você avançar por um caminho difícil, por um caminho apertado. Amém? Amém. Não é? Então, lamento para você. Não é muito mais fácil do que você imagina, mas é muito mais difícil do que você, né, gostaria que fosse. Amém? Então, não é? É importante você entender essas coisas aí, né? Agora, outra coisa importante, você entender que o que você tem, ou seja, né? De quem você é, ou do que você é, determina aquilo que você vai ter na sua vida. Por exemplo, o que determina a casa que a Rafaela mora?
Hã? O que determina a casa que a Rafaela mora? O que determina a casa que ela mora, gente? Hã? O pai que ela tem, óbvio. Sim ou não? Hã? O que determinou a casa na qual eu cresci? O pai que eu tenho, e graças a Deus eu tenho ainda. A mãe que eu tenho, é ou não é verdade? Sim ou não? Agora, por exemplo, se a Rafaela fosse filha do Fábio, ela teria outra casa. É ou não é verdade? Sim ou não? Se ela fosse filha do irmão Ivo, ela teria outra casa. É ou não é verdade? O que determina as roupas que a Rafaela tem? A comida que ela come? O pai que ela tem, é ou não é verdade? Não é? No caso dos nossos filhos, eles terão isso sendo obedientes ou não. É ou não é verdade? Porque a casa é física. Agora, no caso de Deus, se eu for um filho obediente, eu tenho o que Deus tem, e Deus tem mais do que tudo. E se eu for um filho desobediente, eu não vou ter o que Deus tem. Na parábola do filho pródigo, pródigo não significa perdido, pródigo significa desperdício, amém? O filho que desperdiçou, ele tinha tudo na casa do pai, sim ou não? Mas ele não satisfazia a viver com aquilo que era do pai, ele queria ter o que era dele, amém? Toda conquista que Deus tem para você, Ele já conquistou. Você não tem que conquistar mais nada. Você só tem que aprender a usufruir. É diferente, né? Por exemplo, eu estou educando a Lara e a Rafaela para que elas conquistem as coisas dela, né? Quando elas crescerem, sim ou não? Então, eu estou dando, né, suporte físico, material, financeiro, espiritual, psicológico, não é? Estou dando tudo que eu, como um ser humano, posso dar para ela, para que depois que eu não esteja mais aqui, ela seja independente de mim. Porque entenda, eu não posso criar a Rafaela para ser dependente de mim, porque um dia eu vou morrer. O que um dia vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Quem não vai morrer? Levanta a mão. Todo mundo vai morrer. Então eu me preocupo, né, com ela, com relação ao dia que eu não estiver mais aqui. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você: Deus vai morrer quando, meu filho? Nunca. Fala assim: Deus não está morto, né? Tem um louvor que eu gosto muito que canta assim, ó. Como é que é? Deus nunca morre. É assim que canta? Deus nunca é vencido. É assim, né? É assim, né? Deus, é assim, tem Deus nunca morre, é coisa da minha cabeça? Tem, né? Como é que é? Canta aí. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Rapaz, eu gosto dessa música, desse louvor aí, porque ele me lembra de uma verdade que me traz um conforto tão grande, gente. Entendeu? Imagina só, não é? Que a Rafaela, sabendo que eu sou um pai protetor, fortão, mete a mão com ela, você vê se, entendeu? Se eu não esqueço que eu sou crente por 2 segundos. E 2 segundos é 2 dentes que você perde. Você está, rapaz, violento, eu estou brincando, viu, uma coisa? Eu estou brincando, não, vigia aí, entendeu? Vigia, né? Imagina, meu irmão, se eu nunca envelhecesse e nunca morresse, e minha filha pensasse assim: rapaz, eu estou de boa, vou poder, né, usufruir para a eternidade daquilo que meu pai conquistou para mim, e vai continuar conquistando. Olha o buraco aí, né? Glória a Deus, aleluia. Cair do homem é levantar de Deus, amém? Então, se eu cair, você me levantar, você é servo de Deus, amém? Então, vigia. Irmão, mas Deus já conquistou tudo para a gente, amém? Nós não precisamos conquistar nada mais para a gente. A grande questão agora é que nós temos que aprender a usufruir daquilo que Deus deu para a gente, amém? E Ele, né, tem para nós o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram,
né? E que não subiu no coração de ninguém ainda, né? Basta a gente amar Ele, amém? E o que é amar? Biblicamente, o que representa amar a Deus? O que o apóstolo João diz na sua primeira carta? Ele ensina lá literalmente o que é amar a Deus. Amar a Deus é obedecer seus mandamentos. Olha só, não é? Entendeu? Então, para você amar a Deus, você tem que amar limite. Fala assim, eu tenho que amar limite. Se você ama Deus, você ama limite, porque a palavra de Deus coloca limite, sim ou não? Né? Imagina só se não tivesse esses limites aqui para a gente agora, a gente estaria confortável aqui dentro? Não, né? Então o limite, as paredes, elas proporcionam para nós um ambiente adequado, concorda comigo? Não está tão adequado assim, porque, né, a gente queria que fosse melhor, né? Mas Deus, a palavra de Deus estabelece um limite perfeito. Né? Você pode morar assim, você pode viver num contexto espiritual comparado ao melhor ambiente, humanamente, que você consegue imaginar. Pensa numa mansão, pensa nos negócios assim, top das galáxias. Você está me entendendo? Eu gosto muito, por exemplo, de casa grande, eu gosto de barco. Não sei se um dia eu vou ter um barco, mas eu gosto de barco. Tem dias que, assim, que eu estou assim, rapaz, vou relaxar, vou ver vídeo de barco no YouTube. Aí eu fico vendo vídeo de veleiro, fico vendo negócio, você está me entendendo? Né? Rapaz, eu vejo que esse barco grandão, rapaz, tem uns barcos que é maior que a minha casa, gente. E a minha casa não é pequena, mas tem barco que é maior que a minha. Fico, rapaz, é barco assim de 10 milhões de reais. Oh, Jesus, toma conta. Né? Entendeu? Então eu fico, imagina só o melhor ambiente que você possa imaginar na sua vida. A palavra de Deus estabelece isso para você no seu contexto espiritual, que é o principal contexto da nossa vida. Amém? Então você tem que amar o limite, você tem que amar o conhecimento, você tem que amar o quê? O conhecimento, não é? Ser o bereano, aquela pessoa que vai lá e busca o conhecimento. Eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer a vontade dEle. Senhor, uma coisa eu vou pedir e buscarei, que é ficar na tua casa e meditar na tua palavra e contemplar a tua presença. Olha só uma coisa, amar o conhecimento, entendeu? Outra coisa que a gente tem que ter para poder amar a Deus é amar a revelação, porque, gente, olha só, Deus não dá revelação para um coração desobediente, amém? Ó, se você não ama o limite, Deus vai te dar revelação? Não. Não adianta buscar conhecimento, ser um teólogo, mas se você não ama o limite, você está me entendendo? Eu me sinto seguro dentro dos limites da palavra de Deus, não é? E, irmãos, nós vivemos num mundo perigoso, cada vez mais fisicamente, socialmente, cada vez mais espiritualmente, o mundo é perigoso, porque, sabe, a Bíblia diz que conforme se aproxima os últimos dias, a maldade no mundo, ela aumenta. Por que a maldade social aumenta? Porque a maldade espiritual aumenta. As pessoas, elas começam a perder o respeito para coisas que são sagradas. Elas perdem respeito pela moral, pelos bons costumes. Elas perdem respeito pela família. Elas perdem respeito pela religião. E aí as coisas, quanto mais uma pessoa perde o respeito por isso, né, mais relativo as coisas vão ficando na vida dela. E ela então vai perdendo limites, porque agora nada é errado. Tudo depende das circunstâncias, da situação. E aí, por diante, não é? Então, nós temos que amar o limite, temos que amar o conhecimento, temos que amar a revelação e temos que amar a vontade de Deus. Porque você conhece a vontade de Deus, Ele te revela a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quando você ama o limite, quando você ama o conhecimento e quando você ama a revelação. Amém? E amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, não é? A Bíblia diz que que Ele pode fazer por cada um de nós e por todos nós infinitamente mais daquilo que nós possamos pedir e até imaginar. Deus quer que você tenha mais do que tudo, amém? Então aquilo que me tem determina o que eu vou conseguir ter. Então, quanto mais Deus tiver de você, mais você vai desfrutar daquilo que Ele já conquistou para você. Amém? A Bíblia diz que nós temos à nossa disposição toda sorte de bênçãos do mundo espiritual. A grande questão aqui é o quanto Deus tem em você. Amém?
né? E aquilo que é prioridade na nossa vida revela aquilo que nos tem. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que é prioridade para mim determina onde está o meu coração, e aquilo que me tem é onde está o meu coração. Você está me entendendo? Minha esposa me tem porque o meu coração está nela, minhas filhas me têm porque o meu coração também está nela, mas acima de tudo, Deus me tem porque o meu coração está nele, e é porque meu coração está nele que está na minha esposa, é porque meu coração está nele que está nas minhas filhas, é porque meu coração está nele que está nessa congregação, independente das qualidades e defeitos dela. Você está me entendendo? Eu amo a igreja do Senhor, porque acima de tudo meu coração está em quem? Quem crê que Deus ama essa igreja? Quem crê que Deus ama cada um aqui? Amém. Né? E como que eu não vou amar se Deus ama? Cara, se Deus ama, eu sou obrigado a amar. É uma questão de sabedoria, uma questão de inteligência, é ou não é verdade? Então essas coisas me têm. Se Deus me tem, a minha esposa me tem como um homem fiel, as minhas filhas me têm como um pai cuidadoso e educador, a igreja me tem como um membro ativo na igreja, amém? Eu sou membro do corpo de Cristo, não é aquilo que Ele me deu para fazer, eu tenho que fazer, porque essa igreja me tem, amém? A verdade é, sabia que Deus não dá um pastor para uma igreja, Ele não dá uma igreja para um pastor, Ele dá o pastor para a igreja? Sabia que Deus não dá uma igreja para você, Ele dá você para uma igreja? Pois é, que nem família, Deus não te dá uma família, Ele dá você para uma família. Se você pertence a essa família, né, você vai ter boas coisas, amém? Então entenda o coração, né, o coração como o nosso eu interior, o nosso homem interior, o seu eu interior, entendeu? E o que determina, o que é isso? É a disposição do seu eu interior, do seu homem interior. Isso determina o que? Não é? A sua dedicação de tempo para algo e o seu empenho para aquilo, amém? Como eu sei onde é que está o meu coração? Né? Rapaz, o quanto de tempo eu dedico a isso? Qual o meu empenho para isso? Amém? Isso é muito importante, né? Nós discernir isso. É uma outra pergunta para você aqui: de quem você é? De quem você é? A quem você pertence? Quem é o seu dono? Você é propriedade de quem? Isso é muito importante nós discernirmos, entendeu? Porque nós não estamos indo, nós estamos voltando. Nós estamos voltando. Eu estou voltando. Voltando para quem? Eu quero me encontrar para aquele que, de onde eu vim. Não é? A grande questão, sabe que muitas vezes, irmãos, nós ficamos em dúvidas que a gente faz a pergunta errada para o Senhor: para onde que eu tenho que ir? Não, é para onde que eu tenho que voltar, então é claro. Só um. A Bíblia diz que quando eu morrer, não é, o meu corpo vai voltar para o pó. E a minha alma e o meu espírito tem que estar pronto para voltar para Deus, que foi quem deu. De onde que vem o nosso corpo? Do pó da terra, meu irmão. Pare de comer, 2 meses você vê se esse corpo não começa a diminuir. Tudo que você tem aí no seu corpinho vem da onde? Vem da terra, é pó, né? E o nosso espírito tem que voltar para Deus, que foi Ele que deu o nosso espírito, amém? Agora, né, outra pergunta: para qual objetivo ou para que tipo de conquista você dedica seu tempo e seu empenho? Né? Nós começamos a ler no texto que lemos de início dessa mensagem, que nós temos que juntar tesouro aonde? Aonde? Você está mais preocupado com a sua conquista espiritual ou com a sua conquista material? A Bíblia diz nesse texto que nós lemos que tem 2 tipos de pessoas: umas pessoas que de fato vivem a vida espiritual para a qual o Senhor as salvou e libertou, mas tem umas pessoas que, mesmo sendo salvas e libertas, elas não vivem a vida espiritual, elas vivem uma vida material, são carnais, eles vivem como os pagãos vivem. Tudo que eles fazem tem o objetivo principal de suprir as suas necessidades materiais. A preocupação deles é o que vamos comer, o que vamos
beber, o que vamos vestir, aonde vamos morar e qual tipo de transporte a gente vai usar para ir e vir. Essa é a grande preocupação das pessoas. Você está me entendendo? Ah, pastor, então eu tenho que me preocupar só com a igreja. Meu irmão, deixa de ser louco. Vida espiritual se limita à igreja? Você só vive no espírito quando vem no culto? Você só tem vida espiritual quando você vai na célula? Você só tem vida espiritual quando você sai para evangelizar? Você só tem vida espiritual quando você vai para o encontro? Não, meu irmão, a sua vida precisa essencialmente ser uma vida espiritual. O que é ter uma vida espiritual? É ter como foco da sua vida, ter como uma grande conquista da sua vida, as coisas espirituais que Deus tem para você. Ele diz que se esse for o nosso foco, Ele vai nos ajudar e nos abençoar com todas as outras coisas que nós precisamos. Entendeu? Porque entenda uma coisa, meu irmão, quando você foca em algo maior, não vem junto também aquilo que é menor? Sim ou não? Sim. Sim. Ó, se meu foco for ter R$1 milhão, eu vou ficar preocupado em ter R$1.000? Hã? Por quê? Porque quem tem 1 milhão tem 1.000 de sobra. Sim ou não? O que Deus está querendo dizer aqui? Ei, se você focar nas coisas espirituais, você vai ter as materiais de sobra. É isso. Se você focar nas coisas espirituais, você vai ter as coisas materiais de... Então, por exemplo, vamos pegar as 6 áreas principais da nossa vida, não é? Se você focar na sua vida profissional, agradar a Deus é a coisa mais importante, né? Avodar, adoração, trabalho, entendeu? Né? Eu estou aqui para agradar a Deus, não estou aqui, acima de tudo, para agradar meu chefe. Eu estou aqui para ser um testemunho vivo. Eu quero que as pessoas olhem para mim aqui, em qualquer lugar, e elas amem a Deus. Rapaz, você acha que o seu chefe não vai gostar de você? Se você agrada a Deus, Deus é exigente, sim ou não? Tem gente que, porque crê que Deus é um Deus amoroso, e Ele é, acha que Deus não é exigente, porque nós não conseguimos associar o amor à exigência. Nós geralmente conseguimos associar o amor à falta de exigência. Então, se a pessoa me ama, tem que me aceitar como eu sou. Entendeu? Meu irmão, eu amo minhas filhas. Rapaz, eu sou exigente com elas. E eu nunca vou ser exigente com nenhum de vocês aqui como eu sou com minhas filhas. Por quê? Responde por quê? Porque eu nunca vou amar vocês como eu amo as minhas filhas. Ah, pastor, você não tem que amar todo mundo? Sim. Mas você não tem que amar todo mundo como Deus ama? Não. Eu não sou Deus? Sério, quem é Deus aí? Que a gente já vai te repreender aqui em nome de Jesus. Né? Por favor, né, gente? Não. Não é? Então, né, nós temos que entender que Deus ama, e porque nos ama, Ele exige. Ele o quê? Ele exige. Você está me entendendo? Isso é muito importante você entender. Então, se você focar nas coisas espirituais, imagina só, meu irmão, você querer ser um marido que agrada a Deus. E você está disposto a superar, não é, as debilidades da sua esposa, não deixando isso determinar o seu comportamento dentro de casa. Rapaz, imagina só que resultado você vai ter ali. Imagina você, né, querer ser uma esposa que agrada a Deus, e está disposta a superar as debilidades do seu marido que você escolheu, não é? Seja ele quem for, porque todo mundo tem defeito, sim ou não? Você olha para mim assim, eu pregando aqui, toda a revelação de Deus, você pensa, rapaz, esse pastor deve ser uma maravilha dentro de casa. Ele não pisa nem no chão, ele flutua. Meu irmão, você está enrolado? Está doido. Entendeu? Esse marido não existe. O único ser humano que podia ser um marido assim, decidiu não casar para se livrar de B.O. Então, estou brincando. É por causa da missão. Que é Jesus, não é verdade? Né?
entendeu? Né? Ele não tinha defeito nenhum, na verdade, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Se alguém puder me servir mais aqui, eu fico feliz da vida. Então, né, você, acima de tudo, onde você está, seja em qualquer área da sua vida, você está para conquistar as coisas materiais ou as coisas espirituais? Mas você tem que mudar o seu foco. Você está me entendendo? Se é material, Deus não te tem. Deus não te tem. Agora, se é espiritual, Deus te tem. Até porque o lugar que você menos serve a Deus é na congregação. Não é verdade? Sim ou não? Porque o religioso, ele quer servir a Deus só no contexto congregacional. É o lugar que você menos serve aqui, meu irmão. Né? Não tem espaço para todo mundo servir aqui. Imagina, todo mundo quer pregar. Vai dar briga? Não é verdade? Imagina, todo mundo quer servir o Kids. Vai dar briga? É que tem pouca gente, né? Imagina todo mundo querer participar do louvor. Não vai só dar briga, vai dar angústia também. Porque tem uns irmãos que, né, começa a cantar assim, meu irmão. Na minha fé o Espírito Santo vai embora, mas, né, cada um tem o seu dom, não é verdade? Né? Imagina, né, todo mundo querer ser pastor da igreja. Vai dar briga? E além de dar briga, vai dar problema, porque nem todo mundo tem esse chamado, não é verdade? Né? Então, o lugar que nós mesmos servimos a Deus é na igreja. Inclusive, eu que sou pastor, gente. Entendeu? Você acha que o lugar que eu mais sirvo a Deus é quando eu estou aqui com vocês? Nada. O lugar que eu mais sirvo a Deus é na minha casa. Depois, das outras coisas que eu faço durante o dia. Não é? Como eu sou um homem dedicado à obra de Deus, óbvio que muito do que eu faço está ligado né, ao contexto eclesiástico. Mas não é o lugar que eu mais sirvo a Deus, amém? Né? A questão não é ter Jesus para ter tudo, mas crer que com Jesus nos tem, desfrutaremos de tudo que Ele tem. Você pertence a quem, amém? Agora vamos para a prática aqui, irmãos, como funciona esse negócio na prática? Que a gente tem que ser prático, sim ou não? Não é por quê? Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, se você entende um princípio, mas você não sabe como aplicá-lo, como funciona isso na prática, como assim, né? Então quer dizer que se Jesus me tiver, então eu vou ter tudo, mas como que esse tudo vai vir? Quem não, né? Você acha assim que ele vai chegar com uma varinha de condão para você assim e vai aparecer? O ser humano é muito místico, nós não podemos ser místicos. Deixa eu falar para você, meu irmão. Tudo que Deus faz é milagre, mas nem tudo é sensacional. Fala assim, sensacional. O que é sensacional? É algo assim que chama a atenção. Quem aqui já passou por experiência de ver a primeira vez uma pessoa endemoniada, possessa de demônio? Quem já viu isso? O que isso foi? Não te impressionou? Sensacional, mexeu com as suas sensações. Sim ou não? Uns ficaram empolgados, outros com medo. Primeira vez que eu expulsei um demônio, e do primeiro demônio de nunca. Rapaz, foi sensacional. Eu saí dali me sentindo tipo assim, um Wolverine, um de ferro, poderoso, sabe? E saiu mesmo. Né? Eu só acreditei de verdade quando saiu. Eu falei, rapaz, mas não é que sai mesmo, cara. Isso que legal, cara. E saiu, né? Rapaz, aquilo foi tão sensacional na minha vida, que a primeira vez que eu expulsei um demônio, depois que passou o medo, eu pensei assim, rapaz, eu nasci para isso, cara. O que eu pensei? Eu nasci para isso, é isso que Deus quer que eu faça, porque eu estava emocionado por causa das sensações que aquilo me gerou, entendeu? E eu eu chamei o pastor, eu quero aprender mais sobre isso. Ele começou a me direcionar no aprendizado, e eu discerni, né, na minha maturidade, que eu seria o líder do Ministério de Cura de Libertação, e eu queria ter uma sala só para expulsar demônio, uma sala acolchoada, tipo aquela sala de louco, sabe? Para não ter que ficar segurando os endemoniados, deixa se bater e até cansar, e depois eu expulso. Na porta da minha sala ia ter assim, né, aquele símbolo do caça-fantasmas, sabe? Entendeu? E a campainha seria, quando alguém abrisse a porta, tananana, tana, tananana. Essa era o meu sonho de consumo ministerial, né? Só que Jesus tinha mais do que isso, amém? Bem mais do que isso.
Porque foi sensacional. Tudo que Deus faz é um milagre, porque vem do mundo espírito, mas nem tudo é sensacional. Entendeu? E como as pessoas gostam de ter as suas sensações, sabe, envolvidas, tem muito líder que cede a isso e torna um líder sensacionalista. As grandes coisas que Deus faz não são sensacionais. Expulsar demônio é sensacional, curar um enfermo é sensacional, deixa eu ver o que mais. Rapaz, o receber dons, esses dons assim de falar língua estranha, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que nós chamamos de revelação ou profecia de uma forma errada, mas eles são palavras de revelação e conhecimento. O dom de discernimento de espírito, ter visão aberta, não é? Essas coisas são sensacionais, geralmente para quem tem, mas para quem não está vendo, não tem sensacionalismo nenhum ali. Entendeu? Mas eu posso começar a narrar aqui, porque eu estou vendo, porque não sei o quê. Aí você, quer dizer que só está acontecendo porque eu estou vendo? Deus está aqui. Eu estou vendo, Deus está aqui. Deus não está aqui agora, meu irmão? Então por que você não faz, sem eu falar? É pela fé ou pela sensação que a gente se move? Pois é, você está entendendo? É importante você discernir isso. A maioria das coisas que Deus faz, embora sejam milagres, não são sensacionais. São coisas que, aos olhos de quem não tem sensibilidade, parece que Deus não está agindo. Por exemplo, os judeus esperavam um homem sensacional. Mas veio um homem simples, veio quem? E até hoje eles estão esperando o Messias sensacional. Rejeitaram o Messias simples. Quando ele viu que estavam seguindo ele só pelos milagres, o que ele falou? Gente, não tem mais milagre não. Agora é só o milagre de Jonas. Vocês vão ver quando eu ressuscitar. Acabou. Deus faz isso com um crente sensacionalista. Quando você busca muita sensação no Senhor, Ele para os milagres na sua vida. A maioria dos milagres são de transformação interna, são o quê? Gente, eu acho poderoso Deus falar comigo. Mas se você estiver no meu lado, você nem vai perceber. Você vai me ver sentado numa cadeira, muitas vezes com um copo de café na mão, e você nem está percebendo o que Deus está fazendo na minha vida. Você está me entendendo? Vem através de um pensamento, vem através de uma inspiração, algo simples, algo o quê? Algo simples, entendeu? Então a maioria das coisas do Senhor não são sensacionais, mas são poderosas, amém? Algo simples que vai, fazer algo muito poderoso na sua vida. Então nós temos que entender esse processo de Deus, amém? Pois crer assim é engano. O que é engano? Crer assim, vou ficar aqui quieto, só esperando e orando enquanto Deus age. Você viu o crente falar assim? Tem base bíblica isso? Não. Deus quer uma parceria, Deus quer o quê? Deus quer agir poderosamente na nossa vida através de decisões simples que nós tomamos pela fé. E a maioria delas não vai mexer com a nossa sensação. Não são sensacionais. Deus é sensacional, é ou não é? Mas nem tudo que Ele vai fazer na sua vida você vai identificar como algo sensacional. É algo normal, mas que vai dar um resultado poderoso. É por isso que muitas pessoas não fazem, porque elas não creem que aquela coisa simples pode gerar ao longo do tempo algo que, rapaz, é sensacional. Você está me entendendo? Então, se eu olhar, por exemplo, para a vida da Alessandra, e comparar o ontem dela com o hoje, eu vou ver algo sensacional? Não, eu nem vi ela ontem. Cara, tu mudou tanto de ontem para hoje? Sábado para domingo? Mas se eu comparar ao longo, se eu parar assim um dia, observar a Alessandra e me lembrar a primeira vez que ela veio na igreja, aí eu olho, cara, aí vai ser sensacional. Que eu vou comparar a foto do antes com a foto com... É que nem quando você começar a fazer regime. Todo dia você chega no espelho e sente sensacional.
Às vezes você não vê evolução nenhuma e é o que te desmotiva, e muito crente espiritualmente é desmotivado assim também. Mas se persistir por 3 anos, rapaz, você pega a foto do antes e do depois, o sensacional demora tempo para aparecer, filho. E às vezes você nem percebe porque você se acostuma, mas se você para pensar, rapaz, olha aqui, fantástico, olha aqui, sensacional, amém? Por isso que o crente que desiste, ele perde coisas sensacionais de Deus, né? Quem não persevera naquela percepção natural de falta de resultado, perde coisas sensacionais de Deus. Vamos entender então, não é? Como é que isso funciona, né? Porque quando nós deixamos Jesus, né, quando Jesus tem a nossa vida, e nós deixamos então Ele determinar a nossa vida, qual é a consequência? Uma vida cheia de bons frutos, mas vai vindo uma hora para outra, varinha de condão, parecer assim, não, Senhor, eu preciso de 10 mil, o Senhor vai, eu estou crendo que o Senhor vai aparecer, vou tirar o meu extrato, lá vai aparecer 100 mil na minha conta. Meu bom Deus, não tem fábrica da moeda não, meu irmão. Claro que Deus pode tocar no coração de alguém, entendeu? Né, de te dar 100 mil, mas você acha que Deus Ele quer te dar os 100 mil, ou Ele quer te dar uma vida que você pode gerar muito mais do que isso? Deus quer mais quebrar o seu galho ou quer transformar a sua vida? Cara, Deus quer transformar a sua vida. Ele quer que você tenha tudo, mas Ele quer que seja fruto da sua obediência. O tudo Ele já conquistou, na verdade o mais do que tudo, né? Aleluia. Então como isso aqui funciona, irmãos? Bom, o que é pertencer a Jesus? Então tem que entender o que é pertencer a Ele, amém? Glória a Deus. Primeira coisa importante aqui, para mim pertencer, não é, a Jesus, eu preciso desenvolver a personalidade dEle em mim. O que eu preciso? Então eu preciso querer a personalidade de Jesus. Personalidade é algo que está muito além do seu temperamento, por exemplo, tá bom? Não é? O que é personalidade? É ser uma pessoa como Cristo. É ser o quê? Ser como Ele, amém? Né? Primeiro, a gente precisa entender o que é personalidade. Quem sabe o que é personalidade aí? Deixa eu contar uma coisa para você. A ciência humana é muito bom para observar as coisas, né? A psicologia é muito bom para observar coisas na pessoa, mas como os psicólogos ignoram, não é, o espiritual, eles não são bons para dar o tratamento, mas para, né, para discernir determinadas coisas e entender, é a ciência, né? Isso é importante. Vamos lá. Ó, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, a APA, alguém é psicólogo aqui? O termo personalidade se refere a diferenças individuais em padrões característicos de pensar, sentir e agir. De quê? Pensar, sentir e agir. Então, a dinâmica da forma que você pensa, da forma que você sente e da forma que você age ou reage a tudo na sua vida, isso vai determinar a sua personalidade, ou seja, quem é você. Quem é você? É a sua personalidade. Amém? Quando alguém pergunta assim, quem é você? O que ele está perguntando? Qual é a sua personalidade? Entendeu? Ou seja, o que você pensa em determinadas circunstâncias, como que você reage a elas, como que você se sente nelas, e como que você vai agir ou reagir diante delas. Isso determina quem é você, sim ou não? Não é? Isso é verdade na psicologia, e isso também é verdade em Deus, não é? Porque eu não posso pensar nas coisas de forma separada daquilo que Deus pensa. A Bíblia diz que eu tenho que levar cativo todo o meu pensamento à palavra de Deus. Eu não posso sentir uma coisa diferente do que se Jesus sentiria se Ele estivesse aqui, exatamente no meu lugar. É só você ver a reação dele, não é? Como que ele reagia quando ofendiam ele, quando ele era rejeitado, como ele, né, como que ele reagia quando elogiavam ele demais também, ou, né, você está me entendendo? Você pode ler a Bíblia e tentar discernir essas coisas, pode ou não pode? O que ele fez quando aconteceu tal coisa? Bom,
com base na reação dele, você deve pensar assim, o que ele sentiu, né? Você pode se colocar no lugar dele, é muito simples, eu acho, não é? Por exemplo, não é? Se você tivesse lá naquele dia que chamaram ele de Beelzebul, chamaram ele de demônio. Imagina como que você se sentiria se você está na igreja aqui, né, e eu que sou um líder religioso, digo, você é um demoniado. Como que, em frente a todo mundo assim, como você se sentiria? Aí você imagina a sua reação. Aí você olha para a reação dele, você pensa, bom, se ele reagiu desse jeito é porque ele não sentiu o mesmo que eu sentiria. Então, para mim, mudar a minha reação, eu tenho que ter o mesmo sentimento que ele teve. Qual foi? Como é que você vai descobrir qual foi o sentimento que ele teve? Não, você pode ir por eliminação, né? Mas você tem uma condição muito melhor. Gente, o Senhor mora com você. Pergunto para ele, Senhor, o que o Senhor sentiu naquele dia ali? Conta para mim. E começa a desenvolver sensibilidade, Ele vai te mostrar. Quando você é corrigido, quando você é confrontado, você está me entendendo? Quando você é tentado, então você pode buscar esse discernimento, pode ou não pode? Na verdade, acho que você deve, e aí você tem que agir. É um conceito relacionado à individualidade e identidade de uma pessoa. Olha só, o que determina a sua identidade? De quem você é. Amém? Quem é você? Sem você se identificar pela sua profissão e sem você se identificar pelo seu cônjuge. Quem é você? Acima de tudo, quem é você? Filho de Deus. A sua identidade, não é verdade? Sendo relevante tanto a nível pessoal quanto social, quer dizer, a sua personalidade ela é relevante para você, como indivíduo, e para o nosso relacionamento com a sociedade. Outra coisa, há 9 tipos de personalidade diagnosticada pela psicologia. Os 9 tipos de personalidade são identificados como o perfeccionista, o prestativo, o performático, esse cara, ele quer performance, ele quer ser melhor de tudo, entendeu? O individualista, o reservado, o questionador, o sonhador, o poderoso, I have the power, e o pacificador. Humanamente, se você não tem Jesus, você é esse tipo de gente aqui, não é? Não, eu sou perfeccionista. Se as coisas não saem como eu quero, eu sou prestativo, estou sempre ajudando todo mundo. É uma característica da pessoa, né? Por quê? Porque ela pensa dessa forma, ela sente dessa forma, ela vai reagir dessa forma. É ou não é verdade? Eu sou o performático, eu quero ser melhor que todo mundo, o negócio é alta performance, eu quero atingir o meu máximo, eu quero superar os meus limites. Geralmente essa pessoa é bem competitiva, né? Entendeu? O individualista só pensa nele, o reservado, aquela pessoa assim que não quer falar com ninguém. O curitibano é muito reservado, né? Diz que o dilema do curitibano é quando ele entra no restaurante e encontra um amigo, e agora? Como é que eu finjo que eu não vi esse cabra? Entendeu? Eu vou entrar me arrastando também para ninguém ver, não é verdade? Rapaz, pastorear vocês não é fácil. Estou falando só para os curitibanos agora. Quem não é daqui está liberto desse mal. Mas deve ter outro, não é verdade? Rapaz, vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão, pastorear vocês não é fácil, meu irmão. Vocês são terríveis nessa área. Esse é um dos piores mal do curitibano, ser muito reservado. Não quer que ninguém... ele não pergunta nada de você, para você não perguntar nada dele. Entendeu? Rapaz, você é demônio, hein? Misericórdia. O sonhador, aquele que está sempre, é o crente Alice. Entendeu? Aterriza, Alice. Tem gente que tem que dizer assim, né? Porque quando, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você vê assim que a pessoa, ela não faz nada para aquilo, mas está... O dia que eu ganhar 600 milhões na Mega Sena, aterriza, Alice. Aterriza. Não, porque se eu ganhar, conta com a sorte, conta com o acaso, não tem um plano, tem só uma expectativa, não tem uma perspectiva, não sabe nem como, nem quando, nem porquê, e nem para quê, só quer. Você está me entendendo? Aquela pessoa assim, Bom,
né, a psicologia, através da observação sistemática, chegou à conclusão de que, segundo essas características de pensar, sentir e agir, nós manifestamos um desses 9 tipos de personalidade, ou a mistura, né? Cada um tem um pouquinho de cada um, não é verdade? Agora, gente, né, biblicamente, nós devemos encaixar nessas personalidades aí? Não, existe uma personalidade, ou seja, existe um tipo de pessoa que Jesus quer que você seja. E Ele é o padrão. Ele é o quê? Ele é o padrão. Nós temos que ser como Ele. Personalidade dEle. Entendeu? Eu quero ser como Jesus. Irmãos, sinceramente, será que você quer só ter o que Jesus quer te dar? Qual é o nosso grande foco espiritual da nossa vida? Ser como Ele. Tem até um louvor que canta assim, ó: quero viver como Jesus viveu. Não é verdade? Cara, quero ser como Ele. Ele é minha referência, Ele é meu padrão. Ei, Jesus é a nossa linha de chegada. Entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a nossa meta, a minha maior conquista é ser como Jesus. Você está me entendendo? Não só ainda, falta, eu olho para Jesus, olha para mim, chega a dar uma angústia, chega a dar o quê? Uma tristeza, mas aí, não é, eu continuo avançando, deixando para trás, que para trás fica, e vou direto para a linha de chegada, entende? E por quê? E para ser como Jesus, eu tenho que fazer o que Ele mandou fazer, amém? Né? Tem que ter Ele como referência, existe um caminho aí pela frente, não é? Existe uma dinâmica aí, amém? Bom, então o que determina tudo isso em nós, né, o que eu sou, é como eu me imagino, porque cada um de nós quer atingir um padrão, né? Por que você se veste do jeito que você se veste? Porque você se imagina, você consegue, se imagina bonito assim, se imagina bonita assim, ou não é verdade? Você tem um padrão, entendeu? Talvez você olhe para outra pessoa assim, né? Rapaz, eu não consigo imaginar bonito que nem essa pessoa. É mulher que tem mais essas coisas, né? Então, você está olhando para a irmã agora, rapaz, eu nunca vestiria uma roupa dessa. O seu problema é de imaginação, você não consegue se imaginar bem assim. Não é verdade? Às vezes você olhar e fala, César, tu tem coragem de ser assim? Eu falei, ué, mas preciso de coragem para sair de bermuda e chinelo? Mas como que você vai assim? Eu falei, ué, mas eu estou me imaginando, estou bem assim. Eu estou feliz da vida assim. Você está me entendendo? Né? A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, na Almeida Revista Atualizada, só a parte A do versículo, Provérbios 23, 7a, diz assim, ó: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, como você imagina, né, na Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Já está ali já? Ó, porque como imagina em sua alma, assim ele. Então, como você se imagina, como você se vê, determina quem você é. Mas como que o que determina essa sua imaginação? Um padrão. Fala assim, padrão. Padrão. E quem tem que ser o seu padrão? Quem tem que ser o padrão para os homens? E para as mulheres? Jesus também. Amém? Ele tem que ser o nosso padrão. Eu tenho que imaginar, não no vestir, né, gente? Entendeu? Porque ele usava túnica, a gente precisa usar túnica hoje, só tem que ter decência, amém? Né? Na nossa personalidade, aonde? Na nossa personalidade. Você está entendendo? Ou seja, como eu devo pensar com relação às coisas, como eu devo sentir com relação às coisas, situações, e como eu devo agir. Você está me entendendo? É assim que funciona. Se alguém te ofender, o que você tem que pensar sobre isso? Se alguém te tratar mal, o que você tem que pensar sobre isso? Se alguém te elogiar, o que você tem que pensar sobre isso? Não é? Se alguém te ajudar, o que você tem que pensar sobre isso? Se alguém não te ajudar, o que você tem que pensar sobre isso? O que você pensa determina o que você sente determina como você vai agir ou reagir, amém? Você está entendendo? Você está entendendo que é um processo? Eu vou orar, Senhor, me dá a tua personalidade, vou levantar como orelha na cabeça, né? No final do processo, quando eu comparar o início com o final, vai ser sensacional. Vai ser o quê? O resultado vai ser o quê?
sensacional. Mas dia a dia vai ser sensacional? Não, claro que não, né? Continuando aqui. Então, tendo a mesma forma de pensar, sentir, agir de Cristo, teremos a personalidade dele. Colossenses 2, 24, né? Colossenses 2, os 2 ao 4, na NVI, diz assim, ó: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, qual o grande mistério de Deus? Qual o grande mistério de Deus? Cristo. Qual é a grande revelação que Deus tem para mim e para você, meu irmão? Qual é? Cristo. Não é Ele em nós, que é a esperança da glória? Sim ou não? Então é isso. A grande revelação que você tem que ter, Senhor. Quem gosta de revelação aí? Quem gosta de mistério aí? Agora, qual a maior revelação que Deus tem para nós, senão Cristo? Qual o maior mistério que Deus tem para nós, senão esse padrão que Ele quer que vivamos? Gente, aí está tudo, aí está o quê? Está tudo. Quem tem Ele, quem Ele tem assim, tem tudo. Amém? Né? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do... Nele estão o quê? Todos os tesouros, sabedoria e do conhecimento. Mas está como isso dele? Está assim, é só olhar para ele que você está vendo? Está o quê? Escondido. Você sabia que eu tenho coisas escondidas na minha vida? Tenho. Pastor, porque é feio? Não, na verdade eu nem quero esconder. Mas eu tenho tanta coisa na minha vida que você não consegue ver olhando para mim. Você está me entendendo? Ontem eu estava conversando com o Fábio, o pastor Fábio de Medjurituba, teve lá em casa, e eu compartilhei uma ideia que eu tenho com ele, uma ideia que eu tenho no meu coração, eu compartilhei com ele. E a ideia não é eu pegar o canal que eu tenho do YouTube e começar a fazer vídeos diários sobre várias coisas que eu gostaria de ensinar para você, e eu não tenho tempo de ensinar para você, porque, né, a gente não tem o dia inteiro junto, entendeu? Ele falou assim: missionário, que ideia boa. Uma coisa que eu sinto muita falta é que a gente fazia papo reto, a gente podia ficar 2, 3 horas perguntando coisas para as pessoas, estou respondendo para a gente. E ele falou uma coisa que me deu mais convicção, ele falou assim, ó, porque nem todas as pessoas têm acesso a tudo que o Senhor tem, e é verdade. Não tem. Por que não tem? Porque não busca tempo para me conhecer mais, sim ou não? Se você dedicasse mais tempo para estar comigo, se você dedicasse mais tempo para conversar comigo, eu acho que você ia ver coisas que, assim, quando você me vê de uma forma rápida e superficial, você não consegue ver, está escondida. Jesus também é assim, você está me entendendo? Tem coisas que, se você lê a Bíblia rapidamente, tem coisas que, se você só viu num culto, gente, você nunca vai perceber. Você tem que decidir ter um relacionamento diário e constante com Ele, e você vai começar a perceber coisas que estão escondidas. É o famoso maná escondido. Pede-me e te mostrarei coisas ocultas. Nem tudo que esconder é pecado, não. Tem que esconder pecado também. Não é? É o crente Kinder Ovo. Só tem surpresa ruim dentro dele. Porque Kinder Ovo só tem coisa ruim lá dentro, você já viu? Nunca fiquei impressionado com, comprei Kinder Ovo, né? E que paga 10 um brinquedinho que você ia pagar R$1. Se você for comprar aquele brinquedinho separado, você ia pagar R$1. Aí para comprar 10, aí você abre uma coisa que você comprou 10, pagou 10, lá dentro tem uma coisa que vale 50 centavos, você fica feliz ainda. Eu fico aborrecido, entendeu? Doido, eu não compro, de vez em quando eu cedo a Lara, mas, cara, misericórdia, eu fico até aborrecido. Como é que ela fica feliz com uma coisa ruim daquela ali? Então, o crente Kinder Ovo, quando abre, só tem coisa que não vale nada dentro, entendeu? Mas tem uns que tem tesouros escondidos, amém? Então, irmãos, uma entrega profunda ao Senhor vai gerar essa busca e essa personalidade, entendeu? Senhor, imagina só, você sendo aqui hoje com esse foco, Senhor, eu quero, tudo que acontece na minha vida, eu quero aprender a pensar como o Senhor pensaria, eu quero aprender
a sentir como o Senhor sentiria. Eu quero aprender a agir como o Senhor agiria. Amém? Aí Ele vai te ter. Porque Ele vai olhar em você. E Ele vai se ver em você. Você vai ser achado nele. Olha só que fantástico isso. Você vai ser achado nele. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Você quer ser achado nele? Comece a orar para o seu Senhor. Eu quero ser achado em ti. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja em mim os teus pensamentos. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja em mim os teus sentimentos. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja em mim as tuas atitudes, Senhor. Porque as tuas atitudes são sementes que vão gerar aquilo que o Senhor já conquistou para mim. Ajuda-me, Senhor. Comece a pedir ajuda dele agora. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não consigo ser diferente do que eu sou. Estou preso na minha personalidade. Eu estou preso à minha forma de ver as coisas, Senhor. Eu estou preso à minha forma de sentir as coisas. Eu estou preso à minha forma de pensar. Eu estou preso à minha forma de agir. Eu não consigo agir diferente, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ter a tua personalidade. Porque assim, Senhor, as ações que eu tiver a partir daí serão sementes de bons frutos, Senhor. Gerarão resultados maravilhosos, espetaculares. Mais do que suficiente, porque tudo que é do Senhor estará ao meu alcance, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Peça ajuda do Senhor neste momento. Decida isso na sua vida. Cristo, Aleluia. manso e humilde, assentou-se à mesa. Aleluia, aleluia. Ajuda-nos, Senhor. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Oh, aleluia. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Obrigado, Senhor. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Aleluia. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Oh, aleluia. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Oh, aleluia. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu,
meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Queremos pertencer cada vez mais ao Senhor. Queremos entregar cada vez mais ao Senhor, até que não sejamos mais nossos, até que não seja mais nós que vivamos em nós, mas o Senhor, e que possamos declarar aquilo que o apóstolo Paulo declarou: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Ajuda-nos nisso, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Graças a Deus, amém? Ainda de pé, vamos preparar para celebrarmos a ceia. Vamos ler as instruções da Escritura Sagrada. Vamos depois abençoar e consagrar o pão e o suco da uva, para que em memória dessa aliança que temos com Ele. E o grande objetivo desta aliança é sermos como Ele, amém? Sermos o corpo dEle aqui nesta terra e nos encontrar na volta com Ele, na volta dEle com Ele, amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, do 23 ao 32, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem o julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse privilégio, Pai, de fazermos parte dessa aliança que o Senhor decidiu fazer conosco. E o Senhor deu Jesus Cristo como sacrifício, como garantia dessa aliança, Senhor. E temos que agora viver em memória desse sacrifício, Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. Senhor meu Deus, nós apresentamos ao Senhor o pão e o consagramos como símbolo do Teu corpo. E apresentamos também este cálice e o consagramos como símbolo do Teu sangue, Pai. Porque hoje, ao comer e beber, queremos celebrar, Senhor, e valorizar essa aliança maravilhosa,
que nos dá acesso à Tua presença, Pai, que nos dá a condição de ter o Teu Espírito dentro de nós, Pai, porque somos justificados pela fé. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a viver de forma a honrar a Tua igreja, a honrar o Senhor, honrando esta aliança, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Sente no seu lugar. Este é o corpo de Cristo, foi partido por cada um de vocês. Este é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Se você ainda não examinou a sua consciência, aproveite esse momento e faça agora em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. E Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão e Ele disse: esse é meu corpo que é partido por vocês. Glória a Deus. Levante o pão e, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício que Ele fez por nós, que garante a nossa aliança com Deus, lembrando de quanto isso é importante, maravilhoso, glorioso, sensacional. Amém? Participem todos do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor haver ceado com os discípulos, Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança que Deus faz com o seu povo, garantida pelo meu sangue. E Ele disse mais uma vez: bebam dele todas as vezes que beberem, em memória de mim. Então, a memória dele, meus irmãos, bebam todos do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove o seu compromisso sagrado com o Senhor nesta noite. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Um lugar de honra. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, rapidinho, antes de despedirmos, deixa eu dar alguns avisos importantes. Próximo final de semana agora, temos nosso encontro com o amor de Deus, amém? 15 e 16, o encontro é tremendo. Meus irmãos, eu participei do meu encontro com o amor de Deus em dezembro de 2001 e mudou a minha vida. Eu gosto de declarar e de lembrar aos irmãos, eu sou fruto daquilo que Deus fez na minha vida naqueles dias lá, naquele final de semana em dezembro de 2001. Eu entendo que nós dedicarmos esse tempo a Deus é algo muito importante, tanto para você que ainda não passou
você que quer começar uma vida com Deus, você que quer retomar uma vida com Deus, é um momento muito importante. Então decida aí, né, vai valer muito a pena, amém? Dia 15 e 16 agora, e dos irmãos que já foram, nós contamos com todos vocês para trabalhar, amém? Quem já foi abençoado em passar no encontro? A Bíblia diz que bem mais bem-aventurado é dar do que receber, não é? Nenhum encontro que eu participei da minha vida até hoje, já são, sei lá, centenas talvez, não é? Nenhum passou em branco. Cada vez que eu vou servir no encontro, eu me lembro do encontro que eu passei com Jesus, e aí eu vejo que é sensacional, amém? Nós precisamos da sua ajuda para cuidar dos irmãos, para orar para os irmãos, para interceder pelos irmãos, para servir lá. Você que já passou sabe como é que é. Então nos ajude, esteja conosco lá, não deixe nada te impedir de estar lá, amém? Nós temos também dia 22 agora nossa ceia ministerial, a ceia da superintendência, sábado dia 22, sem ser nesse sábado da semana que vem, agora no outro. Nós reunimos todo o campo missionário, então é importante que você esteja conosco aqui. Nós temos, no início de março agora, irmãos, dia 1 e 2, o nosso retiro de verão. Olha, só meia dúzia. Retiro de verão! Aí, irmãos, vai ser dia 1, 2 e 3, sábado, domingo e segunda-feira. Amém? Então se prepare para você estar conosco lá com a sua família. Vai ser um momento fantástico de comunhão, de comida gostosa, de momento com Deus. Vai ser para descansar, amém, irmãos? Para descansar, se divertir, mas também teremos momentos espirituais muito importantes. Então se esforce para estar conosco, não é? Não caia na tentação de ir para outro lugar. Esteja conosco, vai ser muito importante, amém? E, né, a agenda desse primeiro quadrimestre, né? E dia 19 de abril teremos também a nossa conferência estadual, que esse ano vai ser em Londrina. Nós já estamos com o ônibus pré-reservado, né? Se você já quiser também ir pagando a sua passagem, e de volta das 160 em alguma coisa, não me lembro direito, tá bom? Você pode ir pagando aos poucos, você pode parcelar no cartão, tanto o encontro como o retiro de verão, como também a sua passagem de ônibus, não é? Você só vai ter que pagar a taxa da maquininha, mas você pode estar parcelando também sem problema nenhum, tá bom? Amém? Esqueci de algum aviso? Oi, abençoadas. Quem é mulher aí? Não, pensa num ser humano que precisa ser abençoado, é as irmãs. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quem encontrou uma esposa encontrou a bênção de Deus. Então, meu irmão, homem tem que ser bênção, mas na minha fé a mulher tem que ser mais bênção ainda. Porque não diz que quem encontrou um marido encontrou a bênção do Senhor, não é verdade? Não sei porquê, se Jesus está tá rejeitando a gente, mas diz que quem encontrou uma esposa encontrou a bênção, a benevolência. Então, irmã, você tem que ser uma bênção. Tem que ser uma bênção. Eu quero que a Rafael seja uma bênção para o marido dela, mas não quero que a casa qualquer um, viu? Vigia aí. Eu quero que a Lara seja uma bênção para o marido dela, meu irmão. Entendeu? Lá em casa não tem esse negócio de feminismo, não. Entendeu? Nem machismo, é deusismo lá em casa lá. Então, né? Então tá aí, ó, para você ser abençoado. 21 de fevereiro, 20 horas, unidas com um propósito. Vai ser lá na Avenida Getúlio Vargas, em Mandirituba. Amém? Vamos lotar a Kombi, lotar os carros, né? E lota o ônibus que vai do terminal do Perim também lá para Mandirituba, né? Amém? Glória a Deus, aleluia. É isso aí, minha irmã. Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor. Te louvamos por esse tempo aqui. Nós somos teus, Senhor. Queremos ser cada vez mais do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que nessa semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até o próximo domingo, o Senhor nos ajude a ser cada vez mais do Senhor. A cada dia das nossas vidas, Senhor. Ajude-nos em nossas fraquezas. Ajude-nos em nossos problemas diários. Livra-nos do mal, de todo plano do maligno, Pai. Senhor, faça com que nossos pés se desviem de todo o mal, mas que os nossos pés caminhem no caminho da vida, Senhor, na vereda do justo. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?
Está encerrado o nosso culto. Não saia sem me dar um abraço. Em nome de Jesus.